Fala, galera! Começando mais um episódio do AlphaCast, o podcast sobre seguros da Alfa Seguros. Sou o Fábio Luciano e hoje estou muito bem acompanhado aqui de Daniel Claudino, gerente do produto Auto Frota. Assunto hoje é frota e nós vamos explorar a importância das empresas possuírem contratos de seguros para seus veículos, suas principais características e vantagens. Daniel Claudino, tricolor do Morumbi, e esse vai a estádio mesmo, esse é torcedor, casado com a dona Camila. É isso aí. 30 anos de mercado. Que história, irmão. Não parece, né, Fábio? Não parece, Dani. Então, Dani, muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. É um prazer enorme aí trocar um pouquinho sobre o seguro de frotas, esse mercado que é simples e ao mesmo tempo é complicado. Então a gente vai tentar desmistificar um pouco aí esse ramo que dá tanta competitividade no mercado. E a gente está com a pessoa certa aqui hoje, afinal de contas, 30 anos de mercado não é para qualquer um. E o nosso tema hoje, ele está diretamente relacionado à necessidade da empresa cuidar do seu patrimônio. E quando falamos de veículos, a gestão envolve manutenções, combustível, custo com documentações, multas e outras ações que fazem parte de uma operação de frota de qualquer empresa. Além de garantir o máximo de produtividade, ações preventivas precisam ser tomadas para garantir a proteção do patrimônio. Mas e se um imprevisto acontecer? Por mais que a empresa tome o cuidado, por mais que a empresa procure se controlar, por mais que a empresa tenha a doutrina, de fato, de treinar os seus funcionários, um roubo pode acontecer, um acidente pode acontecer. Por mais que você tome os cuidados devidos, um imprevisto sempre pode acontecer. E aí que entra o seguro para frotas. O seguro, ele se apresenta como uma proteção financeira para garantir a estabilidade da empresa, reduzindo, é claro, eventuais impactos financeiros no resultado da empresa. Então, Dani, a primeira pergunta, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como é que você vê o mercado de frotas atualmente. Vamos lá, Fábio. O mercado de frotas hoje é extremamente competitivo, né? Então, para você ter uma ideia, dificilmente uma conta negociada de uma frota, ela passa por somente uma seguradora. Então, é muito comum a gente receber uma cotação de várias companhias, é quase que não vou dizer um leilão, né? Mas todas as contas passam por várias companhias, até mesmo por questões de benefício de preço, enfim, de condições, que cada companhia trabalha de uma forma diferente, né? Então, a gente tem riscos um pouco mais compostos, que você tem uma determinada seguradora que acaba arcando com esse risco, outras que são riscos menores, que tem uma companhia que tem mais apetite naqueles riscos menores. Então, é um mercado muito competitivo. E isso é muito bom, né? Eu enxergo isso com um olhar muito positivo, porque um corretor de seguro ele consegue alocar o risco do seu cliente de acordo com a sua necessidade e de acordo também com o apetite de cada seguradora, né? Então, um cliente ele não fica desassistido no mercado. Sempre vai ter alguma companhia que consegue arcar com aquele risco. Então, isso é muito bom. Essa competição é muito boa e saudável no mercado de seguradora. Esse leque que você comenta, é claro que ele se torna importante para que o corretor ele tenha acesso para ser algo mais aderente, de fato, ao que o cliente precisa. Né? Exatamente. E quais são as principais características que um seguro de frota tem? Né? Vamos lá, a frota. Vamos falar primeiro o que é uma frota, né? Hoje, se a gente for olhar por via de regra, qualquer apólice que tenha mais de um veículo já é considerado uma frota. Então, aí, logicamente, cada companhia tem a sua regra. Vou cotar somente frotas grandes, acima de 30 itens, de 50 itens. Ou, como a Alfa é hoje, a gente cota frotas a partir de 5 veículos. Isso também é uma grande vantagem, né, para o mercado segurador, porque, para o corretor de seguros, né, principalmente, uma frota pequena, ela acaba tendo o mesmo trabalho, vamos dizer assim, o mesmo esforço de negociação de uma frota grande. E muitas companhias só trabalham frotas grandes, por quê? Porque tem um ticket médio maior. Sim. Né, e acaba não gastando tanta energia numa frota pequena. Hoje, a Alfa, a grande concentração das contas da Alfa são de médias e pequenas empresas. Então, essas contas pequenas, a gente, além do apetite que a gente tem, a gente consegue trabalhar uma a uma com o mesmo esforço de uma frota grande. Tá? É um grande diferencial. Como eu posso complementar isso para você, Fábio? Muitas empresas hoje têm um sistema na ponta de cotação de frota.
Por quê? Porque o sistema na ponta ele acaba trazendo aquela facilidade, o corretor rapidamente coloca lá a sua cotação pequena, já tem um custo ali, é aquilo e pronto. Né? Hoje, quando você coloca um sistema na ponta, às vezes você perde um pouco a questão de repique, como que você vai tratar aquela negociação. É aquele custo e pronto. Né? E na Alfa é diferente. É prateleira, né? É prateleira, exatamente. Hoje, a gente trata uma conta pequena de 5 itens igual uma conta de 1.000 itens. É cliente. Cliente é diferente. Cliente. E todas as contas, 100% das contas hoje, passa pela mão do subscritor. Né? Então, se você tem toda uma facilidade de subscrição, você tem flexibilidade na negociação de uma conta. Então, isso é uma grande vantagem do lado da Alfa. Né? O corretor ele tem essa possibilidade de tratar uma conta pequena, porque às vezes é um cliente muito importante que ele não tem essa mesma flexibilidade de uma outra companhia que trabalha só frotas grandes. Então, a gente consegue abrir esse leque para o corretor, né? E a gente tem fechado muitos negócios em relação a isso. Então, fica a dica aí já, a primeira dica, frotas pequenas, frotas de composição aí de até 30 itens, 50 itens, a gente tem um apetite enorme, né? E a gente consegue trazer muitos clientes desses negócios. Então, cara, isso é ótimo porque o corretor ele fica ciente que se a Alfa está apresentando uma cotação, já teve uma análise prévia de fato, não é prateleira, não é algo que é totalmente automático, exatamente. Não é algo que ele vai inserir ali e ele não sabe se vai ser aceito depois. Se a gente apresentou a cotação, é porque já teve uma análise de um subscritor focado nisso, para que aquela cotação pudesse ter o melhor custo possível dentro da análise que a gente fez. Então, quando você diz assim que você trata de fato o cara que é grande e pequeno, você está olhando para o cliente de uma forma diferente. É isso, exatamente. Eu acho importante o corretor saber disso, que é um diferencial de fato. Essa análise, para ele, principalmente assim, muda muito. Né? Sim, exato, Fábio. E agora falando para a empresa que deseja fazer o seguro de frota, quais são as vantagens que essa empresa tem para montar uma apólice de frota, ao invés de 1 a 1? São inúmeras vantagens, Fábio. Eu vou elencar algumas aqui, né? Mas imagine lá o corretor, o cliente ele tem seus 100 veículos e ele trabalha em apólices individuais, cada um dos seus veículos. Imagina a quantidade de boletos que ele vai ter para pagar, o prazo de vencimento de cada apólice. Então, você tem um gerenciamento muito complicado se você tem os veículos da sua empresa, da sua frota, trabalhando de forma individual. Né? E na frota, não. Na frota, você tem todo o gerenciamento de risco em cima de você. Né? Num único contrato, com, de repente, um único boleto facilitado em 10 vezes, que seja. Mas o gerenciamento ganha muito em relação a isso. E um outro benefício que é muito importante é a relação ao custo. Né? Você ganha poder de barganha no mercado segurador. Porque, diferentemente de você cotar 1 a 1, dificilmente você vai ter o mesmo preço de você cotar a frota em lote. Né? Então, essa briga de custo é um benefício para o cliente. Né? Ele tem que se fazer vender em cima disso. Né? Então, acho que é uma principal vantagem. Além, logicamente, de repor o seu patrimônio, né? Que enfim, o efeito do seguro é repor uma perda financeira. Então, todo o gerenciamento também, acho que é muito bom para o cliente quando ele faz uma frota. Né? Fica muito mais fácil de você gerir a sua carteira e o seu patrimônio numa frota. E pensando nisso, assim, Dani, creio que o questionário para avaliação também ele deve ser um pouco diferente, né? Porque você vai analisar um grupo. Né? Além disso, como é que se precifica um grupo de apólices como esse? E como é que você diferencia os riscos aí na hora de chegar a um custo de uma apólice de frota? Excelente pergunta, Fábio. Vamos lá. O perfil de risco do cliente é o mais importante. Você saber o que ele faz. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma frota hoje com uma composição de 100 caminhões de um determinado modelo, que ele é utilizado para uma transportadora de cargas diversas. Né? Transportadora de carga mistas, que sabe que ele roda o Brasil inteiro, entregando suas mercadorias, enfim, isso no período diurno, no período noturno, é onde ocorrem os maiores acidentes. Né? Mas só em efeitos comparativos. Se eu pegar essa mesma composição de caminhão que eu estou te dizendo, esses mesmos 100 caminhões, e for trabalhar em cima de uma construtora civil, que também utiliza os caminhões, o risco é totalmente diferente. Né? Por quê? Porque esses caminhões eles ficam, geralmente, no canteiro de obras, ele não tem toda a circulação no território nacional. E isso faz uma diferença gritante, tanto na aceitação do risco, como na questão de preço, de precificação do risco. Então, essas informações são importantes. Hoje, na Alfa, a gente tem um QAR, que é o primeiro questionário de avaliação de risco, é a primeira visão de um subscritor, onde ele vai avaliar realmente
o que ele transporta, qual que é a região de circulação e, principalmente, qual que é a utilização, né? Porque isso é fundamental para se determinar uma aceitação do risco ou não. Imagina também que hoje a gente tem uma empresa que transporta especificamente aquela carga, né? Transporta só para aqueles produtos próprios, só que ele abre um KNAI do CNPJ de uma transportadora de cargas diversas. Né? Por quê? Porque ele tem, logicamente, questões fiscais, benefícios, enfim, mas isso no seguro pode impactar, porque a gente vai trabalhar com a informação que ele colocou de cargas diversas e não uma carga própria. Né? Por isso que volta que você falou lá no início, essa análise individualizada, porque o TNAE, de fato, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, ela é útil, sim, mas pegando para os riscos de incêndio, quando você fala de atividade de risco, sim, é diferente. Totalmente diferente. Então, esse tratamento que você começou falando é fundamental, porque você vai dar um custo totalmente adequado àquele risco, né? É perfeito, Fábio. Por isso que, além do questionário que a gente já tem hoje como padrão em todas as contas, que ele é obrigado a preencher, onde a gente identifica ali algumas atividades, a carga transportada, a propriedade de veículo, existe um campo adicional que eu acho que é o mais importante. Aquele campo adicional é onde o corretor vai colocar as informações, as particularidades daquele cliente. Então, por mais que venha lá transportadora XYZ, mas que lá no campo adicional ele vai informar que trata-se especificamente daquela carga X, que ele só circula naquele trajeto específico, que ele não circula o Brasil inteiro. Então, essas informações fazem uma diferença enorme na hora de precificar e de aceitar o risco. Muitas vezes a gente pode declinar ou aceitar um risco indevido, né, devido àquela situação que ele não informou corretamente. Então, assim, esses pontos são fundamentais, Fábio, hoje para a gente ter assertividade tanto na precificação como na aceitação do risco. E, de novo, assim, né? Porque quando você coloca isso na prateleira, esse tipo de situação você não pega. O detalhe, de fato, de ir a fundo. Então, mais uma vez aí, você, corretor, é um diferencial importantíssimo essa análise individualizada de cada empresa. E pensando nisso, quais as informações hoje que são necessárias para uma avaliação assertiva? O que é importante hoje a área de subscrição de frotas receber para fazer uma avaliação assertiva? Bom, primeiramente a composição da frota. A gente precisa receber ali qual que é a composição, quais são os veículos, dentro da composição, quais são as coberturas que ele precisa para aquela frota, qual que é a região de circulação. A gente avalia também, logicamente, em que companhia que ele está vindo, se é um seguro novo ou não. Essas informações são as primordiais, né? Abrindo o primeiro desenho da frota, a gente já vai tomar a primeira decisão, até para ver se encaixa ou não com o perfil da nossa seguradora, né? Então, é a primeira informação. E depois, discorre em cima do que é a R realmente, né? Essas informações adicionais que a gente discorreu na questão anterior, a carga transportada. E ele tem que ter muita assertividade nessas informações, Fábio. Por quê? Existe armadilhas no mercado de seguro, né? Muitas vezes o corretor ele não é o detentor da conta e ele não sabe de fato, né? Em alguns casos ele não conhece de fato o cliente tão próximo, né? E com isso ele pode ter algumas surpresas, né? Colocar uma informação lá de repente que ele só transporta, vou dar um exemplo, colchão, só transporta colchão para tal empresa. Aí você imagina que o cliente vai lá, ele entrega um colchão em tal lugar, mas ele não quer voltar com um caminhão vazio. E aí, o que ele pode usufruir? Ele pode, de repente, usar um aplicativo de frete, que hoje tem muita gente sabe que tem, e muda totalmente a configuração do risco. Então, é primordial que a gente tenha essa aproximação, primeiro, do corretor-cliente, para que ele traga as informações corretas, para que ele não tenha nenhuma surpresa em relação a isso, e seguradora-corretor. É importantíssimo ter essa aproximação com o corretor, que o corretor tem que ser parceiro realmente e trazer as informações tanto que positivas quanto negativas, né? Mesmo informações negativas, a gente vai dar um preço, a gente consegue dar um preço, logicamente não 100% dos casos, mas a gente vai conseguir ali dar uma ajustada, logicamente tem que calibrar, né? Fazer um equilíbrio, mas é importantíssimo que o corretor esteja próximo da seguradora, porque assim, a gente também, como seguradora, a gente não pode querer só... Vamos falar uma gíria, só o filé mignon. Não é. Se o corretor é parceiro, já tem aquela produção, a gente tem que olhar com outros olhos, né, e tentar encaixar, mas logicamente ser assertivo na subscrição e na precificação. É aquele risco que não é tão bom, de repente a gente consegue fazer, mas com alguns ajustes, isso é o lado bom do frota, que tem flexibilidade. Olha, esse aqui eu preciso aumentar um pouco a franquia, porque esse risco é X, Y, Z. Né? Esse aqui eu não consigo trabalhar com esse nível do RCF, que está muito alto, né, porque tem muita exposição. Então, assim, essa aproximação e essa troca de informações é importantíssima.
tanto da seguradora como do corretor, como do corretor como um cliente, né? Eu acho que são uns dados, assim, eu acho que é o principal segredo por frota dar certo, né? Você ter comunicação. Seguradora, corretor, corretor, segurado. Cara, porque quando a gente fala com relação à informação, né? Isso aí que você colocou, isso já se considera como um agravo de risco, né? Você tem um outro tipo de operação que você só considera uma parte. Ele Sim. voltaria em tese vazio. Mas se ele volta com algum outro tipo de carga, né, você tem que saber, mesmo que seja indiscriminado, enfim, como você colocou aí, se ele faz o uso de algum aplicativo. É isso. Então, acho que esse ponto também acaba sendo muito importante para que o corretor, ele que vai atrás de uma conta nova, ele ficar atento a isso também. E quanto mais próximo ele estiver da seguradora, entender como a seguradora também opera e funciona, isso acaba ajudando muito. Até para que ele possa conhecer que tipo de características que ele precisa ir atrás e que informações que ele precisa passar. Mas isso é importante, isso está sempre relembrando, né? Porque senão parece que se criou uma pegadinha e, na verdade, não é isso. E não é isso, exato. Tem regras a serem seguidas. Então, quanto mais informações ele passa, mais assertiva a gente tem a análise. É isso. Mais assertivo tem o custo. E o corretor ele precisa orientar o cliente, porque pode acontecer também do corretor não ter ideia que isso esteja acontecendo. O cliente achou que não faria mal, que ele ia voltar vazio, ele colocou uma carga. Então, esse tipo de orientação precisa ser repassado também para que o cliente tenha a plena noção de que ele está aumentando o risco. É isso, Fábio. Perfeito. E essa questão de... Você comentou do custo, né? Como é importante... a omissão, de repente, de uma informação que possa trazer algum benefício de custo, isso pode se reverter na próxima renovação, né? Porque a gente trabalha com custo de acordo com o risco para se ter um resultado saudável daquela conta, para que ela se permaneça naquele custo, né? Acho que essa é a ideia também. Aí você imagina que a gente não tem o nível de informações que a gente precisa, a gente precifica de uma forma, aquilo já entra no orçamento da empresa, né? Daquele X de seguro que ele vai pagar anualmente. E chega no próximo ano, você identifica que não foi aquilo de fato que chegou na nossa mão, né? E aí o que acontece? O preço da renovação sobe. Pode até dobrar, dependendo do risco. Então, é importante realmente ser bem claro, né? Porque, na verdade, a gente quer precificar corretamente, analisar corretamente, para que ele também não tenha surpresas na frente, né? E nada impede também, mesmo que emita a pólice, se ele descobre alguma coisa, ele vem aqui e faça a consulta. Importante que ele deixe claro o que está acontecendo, que se ainda assim ele não avisou antes, ele teve essência depois, ele pode fazer um endosso, mesmo que seja sem o movimento de prêmio, mas deixar claro na pólice para que não tenha nada depois que impeça uma eventual indenização. É isso aí. Cara, você comentou sobre o RCF, Sim. né? Responsabilidade civil é importantíssima, mas nem sempre se dá a devida atenção. É isso. Qual a importância de fazer uma contratação adequada para o RC dentro de uma apólice de frota? Para a empresa é fundamental, Fábio. Até para a preservação do seu patrimônio, da sua rentabilidade como um todo. Hoje no frota, principalmente quando se fala em caminhões e em veículos extra pesados, a gente sabe que são sujeitos a grandes severidades, né? O Brasil está aí, a gente liga o noticiário, a gente vê quase que diariamente um acidente que ocorre. Infelizmente, é muito triste. Mas acontece. Acontece. E quando você tem um acidente aí de grande monta, né, uma severidade muito forte, os níveis de indenizações são altíssimos, né? A responsabilidade do cliente, o causador, é muito alta, né? Que você tem que repor todo o terceiro, né, que você de repente causou dano. Isso, o terceiro pode ser veículo, pode ser um outro caminhão, pode ser N situações, é terceiro. Como também, infelizmente, acontecem mortes, né? Danos materiais e danos corporais também, alguma outra pessoa. E quando você tem uma indenização nesse segmento, isso pode prejudicar muito o orçamento da empresa, né? Logicamente, primeiro a gente tem que cuidar do bem, da vida que possa ter ocorrido, né? Mas depois, quando cai a ficha e vem a conta, é muito alta. E isso, muitas vezes, pode quebrar uma empresa, se não tiver um seguro muito bem adequado, né? Por isso que é extremamente importante você ter um nível de RCF ali que atinja, né, a necessidade do cliente, e tem que conhecer também o perfil de risco, Fábio. Eu acho que é um ponto importante, porque se eu te falar, por exemplo,
de um transporte de coleta de lixo. Vou exemplificar. Um coletor de lixo que trabalha aqui diariamente, principalmente em grandes capitais, os sinistros que ocorrem em terceiros são de pequena monta. Geralmente é um retrovisor que ele vai passando aquelas ruas estreitas. Leva um E a retrovisor velocidade também é menor. menor, né? isso, acaba ralando aquele carro. Então, para esse tipo de segmento, eu já não aconselharia colocar um nível de RCF tão alto. Por quê? Porque o RCF alto também tem o seu Que preço. a exposição é menor. A exposição é menor. E aí tem o seu preço. Se você cobrar um preço alto de acordo com o que ele contratar, ele perde a competitividade no mercado. Então, aí você pode contratar um RCF menor. Agora, quando voltando lá para aquela transportadora que circula, né, dia e noite, aqueles caminhões pesados, onde está propenso aí a severidades, aí ele já tem que trabalhar melhor no nível de RCF. Né? É caso extremo, né? Vai que arrebenta uma Ferrari. Vai que arrebenta uma Ferrari. E como é que faz? E hoje, vou te dizer, Fábio, você sabe, você não tem mais veículos baratos circulando pela rua. Né? Antigamente, você tinha ali um preço médio de um veículo popular, 50 mil. Hoje, um veículo zero, você já não compra com 50 mil. Então, qualquer colisão ali, as indenizações são altas, né? Então, é extremamente importante que ele tenha um nível de RCF. E, mais lógico, conhecendo o seu cliente, qual que é a circulação, qual que é a exposição, para que seja assertivo e para que a seguradora também seja assertiva, né? E ofereça um produto que atenda às necessidades do cliente e também atenda a questão de custo, né? Não adianta colocar um RCF de 2 milhões, por exemplo, numa coleta de lixo, né? Então, essas particularidades são importantes que o corretor possa sentar na mesa com o cliente, né, e desenhar o melhor modelo de negócio, né, para aquele cliente. Pontos importantes também que numa frota, não necessariamente numa frota que tenha ali um RCF baixo, de repente você tem ali alguns veículos, né, que precisam de um RCF maior. Tem o veículo ali que é da propriedade da empresa, né, utilizados por gerentes, diretores. Ali você pode trabalhar com RCF, dentro da mesma frota, você pode trabalhar com RCF diferente. Então, você calibra o RCF para aquela composição de caminhões que você acha que é o adequado de acordo com o risco e para aqueles outros veículos que você entende que precisa de um RCF melhor devido à sua exposição, você pode aumentar a cobertura. Então, essa flexibilidade no frota também é muito importante, mas, repito, o corretor, nesse momento, tem que sentar com o cliente, de fato, conhecer a sua carteira, conhecer a necessidade e aí fazer um desenho adequado, né, que atenda aí o perfil de risco dele. E dá a clareza, né? Porque se o veículo está na rua, é a empresa que está na rua. A empresa que está na rua. É a imagem dela que também está na rua, independente de quem está dirigindo ali, mas se é o carro dela, né, ela se torna responsável por aquilo. É isso. E acho que fica mais claro aqui, né? O papo com um especialista de fato, o corretor ele pode e ele deve abusar disso para que ele tenha uma policy o mais assertivo possível. E pegando isso também, Dani, tem a questão do assistência 24 horas, né? Sim. Porque hoje é muito utilizado também. Dentro do frota, é possível também se contratar? É possível e é importante que se contrate, né? Extremamente importante porque é onde mais se utiliza o seguro, né? São no serviço de assistência 24 horas. E também a gente volta até um pouquinho nessa questão de conhecer o cliente e as necessidades do cliente, né? Porque hoje você tem uma gama de serviços enorme, né? Não só na Alfa, como o mercado todo oferece uma gama de serviços enormes, né, para assistência 24 horas. E também tem seu custo, né? Então, o que o cliente precisa de fato, né? Tem que entender o que o cliente precisa, né? Aí eu deixo sempre uma dica para o corretor, né? Porque aquela frota que ele circula, aquela frota de supermercado lá de uma cidade menor, né, que circula só dentro daquele perímetro, precisa de um KM ilimitado? Não precisa. Né? Porque tudo é custo. Tudo é custo e ele perde competitividade no mercado, Fábio. Então, para essas contas, ele pode reduzir o KM e ele vai ganhar muito em relação a preço. Né? Também volta aqui lá, mas tem um veículo ali que é do diretor que ele costuma viajar o Brasil inteiro. Ok, coloca aquele ali num KM limitado. Né? Agora, uma frota de caminhões pesados, realmente que circula o Brasil, o território nacional, aí você vai buscar um melhor plano ali que atenda, né? Que, de repente, qualquer pane que acontecesse, ele vai ser amparado e vai conseguir trazer o seu veículo de volta. Mas a gente consegue, a gente percebe algumas cotações que são cadastradas, às vezes solicitando alguns serviços que, de repente, não se enquadram muito com o segmento de atividade, né? E acabam onerando. E isso cabe também até do nosso lado, de repente, falar, corretor, isso daqui a gente está perdendo, né? Você também está perdendo essa conta para tal companhia, XYZ, mas aqui tem uma cobertura
né, uns serviços aqui que, de repente, você pode reduzir um pouquinho, ver com o cliente se ele aceita ou não, que aí você consegue voltar para o jogo. Né? Então, também tem um trabalho do nosso lado de orientar o corretor em alguns sentidos, né, que a gente possa trazer essa conta para o jogo, aí ganha o corretor, ganha a gente, ganha o cliente também, porque ele vem para a Alfa. Né? Então, é importante. Bom, cara, acho que está muito clara assim, a vantagem absurda que se tem de ter o tratamento caso a caso, de ter esse olho cirúrgico, de fato. É uma baita vantagem que o corretor ele deve usar e abusar, sim, da Alfa. Mas que outras vantagens que a Alfa hoje pode oferecer dentro do produto frota? São diversas, Fábio. Eu acho que para o corretor, a principal que eu posso destacar da Alfa é essa questão de trabalhar cada conta na ponta do lápis. Assim, acho que essa é a principal. A gente recebe muitos pedidos assim, de repique, de negociação, que o corretor não consegue reduzir alguma outra companhia, porque tem aquele preço fechado. E aqui na Alfa, não. Aqui na Alfa, a gente realmente trabalha conta a conta. Né? Eu acho que é primordial para o cliente, né? Trabalhar conta a conta, porque a gente consegue ser muito mais assertivo. Não à toa que a grande mix da nossa carteira hoje são de contas menores. Né? Lógico, a gente consegue atender uma conta de 5 itens, consegue atender uma conta de 2.000 itens. Sim. A gente tem na carteira isso, né? E flui muito bem. A gente tem um processo também, como uma vantagem, é muito rápido o nosso retorno. Né? Hoje, ele cadastra uma conta, ele tem rapidamente, apesar de não ser na ponta, ele tem uma cotação, um retorno muito rápido, tanto em cotação quanto repique. Né? Repique, a gente sabe que é o calor da negociação, não pode demorar, o cliente está lá na ponta, precisa fechar. E se a gente demorar um retorno, ele acaba fechando outra companhia. Né? Então, na Alfa, ele tem um retorno muito rápido, os caminhos são muito curtos na Alfa. Né? O corretor ele tem acesso ao gerente comercial, o gerente comercial já rapidamente aciona a gente, e quando é um caso muito quente, a gente para tudo que está fazendo para já trabalhar aquele repique e já passar para ele uma condição se a gente consegue chegar ou não. Eu acho que essa proximidade, essa flexibilidade é uma grande vantagem para o corretor de seguro. Bom, estamos caminhando aqui para o fim desse episódio. E se você chegou até aqui, é porque você está interessado e você gostou do papo. Então, como se diz lá no Rio, dá essa moral aí. Clica aí no likezinho, dá um joinha e segue também a página. E se você, corretor, tem interesse de conhecer um pouco mais com relação a como é que funciona o produto frota, procure o seu gerente comercial, ou então você pode acessar também o nosso site para saber mais. E as informações estão disponíveis na descrição desse vídeo. Dani, a gente está encerrando. Quero te agradecer imensamente. Sei que você estava bem intenso, nervoso, mas o papo fluiu aqui muito bem. Você é um cara realmente especialista. Eu acho que isso traz um peso muito importante. E junto com o conselho final, eu queria que você só passasse que a Alfa não caiu de paraquedas em frota agora. Quanto tempo que a gente está aí? Eu sei que você tem uma longa estrada, isso traz um peso importante, mas quanto tempo que a Alfa já opera e como é que a gente está posicionado com relação a isso? E um conselho final para os corretores que estão nos assistindo. Perfeito, Fábio. A primeira frota da Alfa foi emitida em 99, então a gente já pode se dizer aí de 25 anos, né, trabalhando nesse mercado tão competitivo e a gente ali muito, muito próximo ao corretor, né, então a gente tem expertise no negócio, né, a gente não começou ontem, então o corretor fique tranquilo, pode vir com a Alfa, aí já vou engatando com o conselho. Corte com a Alfa, porque a gente tem bastante expertise nisso, né, faça a cotação, procure seu gerente comercial e testa, vamos testar. Né? Vem com a gente que você vai se surpreender com o nosso retorno, com a nossa capacidade de entrega, né? Porque a gente já está há muitos anos nesse mercado, mais de 25 anos no mercado, sempre buscando soluções para os nossos clientes e para os corretores de seguro também. Então, busca essa experiência, converse com o seu gerente comercial, as portas estão abertas, vem com a gente que a gente vai fazer bons negócios. Show de bola. Dani, muito obrigado. Viu? Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que assistiu pela primeira vez, temos outros episódios com conteúdo muito especial para você, corretor, se aproximar cada vez mais da Alfa. Até a próxima. Tamo junto.